Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz. Iane foi um famoso goleiro do futebol amazonense, que também jogou em Alagoas. Aí está Iane em 1975, jogando pelo Rio Negro. Uma defesa de Iane, ano de 1974, Rio Negro e Cruzeiro. Está aí o Palhinha. Em 1978, no Maracanã, o Fast Clube de Manaus enfrentou o Botafogo. Aí está Iane e agachado Dentinho, que também jogou em Alagoas. CSA em 1981. O goleiro é Iane. Agachado está Dentinho. Uma foto tirada antes de um jogo diante do São Paulo, no Rio Pelé, pelo Brasileiro. Neste jogo, Iane fez uma grande atuação. CSA fez 1-0 com gol de Luiz Paulo. Está aí, Luiz Paulo e seu famoso bigode na comemoração do gol. Iane fez grandes defesas, mas não conseguiu impedir os 2 gols do São Paulo. Aí Iane, após sofrer um gol do jogador Chiquito, lateral tricolor que 4 anos antes havia jogado no CRB. No ano de 1981, o CSA foi o 13º colocado do Brasileiro. Chegou às oitavas de final, quando foi eliminado. Se tivesse passado pelo Botafogo e pelo adversário próximo, iria disputar uma vaga para a Libertadores nas semifinais. Foi Dentinho que indicou ao CSA o goleiro Iane. Dentinho havia chegado em Alagoas em 1980 e indicou Iane no ano seguinte. Aí estão Dentinho e Iane. Dentinho era, digamos, o guia turístico de Iane, mostrando a ele as belezas de Maceió. Iane hoje é funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas. Segue morando em Manaus. No ano de 2017, entrevistamos Iane na Rádio Correio de Maceió. E ele nos contou a sua história no futebol e a sua passagem no Centro Esportivo Alagoano no ano de 1981. Em 81, no dia 1º de 2, um domingo, CSA empatou 2-2 com São Paulo no Rio Pelé. Era difícil alguém ganhar do CSA. Nesse dia, CSA jogou de Iane, Antunes, Osmar Barão, Dick e Zezinho. Ronaldo Alves, Remy, depois Jorge Siri e Rômeu. Jacozinho, Dentinho, Luiz Paulo, depois Luiz Carlos. São Paulo tinha o Chiquito, aquele lateral que jogou no CRB, Dario Pereira, o Nelsinho, o Heriberto, o Assis, né, do Casal 20, treinador Carlos Alberto Silva. Então foi um grande jogo, 21 mil pessoas no estádio Rio Pelé. E esses jogadores dos anos 80, todos eles, o nome de cada um, eu falei aqui a escalação, todo torcedor da época lembra de cada um deles. Hoje em dia eu sempre falo, se você trazer uma escalação do CSA de 2001, ou de 2003, 2004, 2014, 2012, você ouve os nomes e não sabe, não lembra do rosto do jogador. Antigamente o pessoal lembrava que todos jogavam, todos eram craques. Por isso que eu gosto muito de entrevistar jogadores dos anos 80. E essa escalação que eu dei do CSA, Iane, Antunes, Osmar Barão, Dick, Zezinho, Ronaldo Alves, Remy e Rômeu, Jacozinho, Dentinho, Luiz Paulo, é um desses jogadores que nós vamos entrevistar agora. O goleiro Iane, que jogou no CSA em 1981. Iane, boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Correio, principalmente aos torcedores do CSA. Mas é bom, esse programa é muito bom, é ouvido, e eu estou à sua disposição para nós trocarmos uma ideia. Muito bem. Iane, em primeiro lugar, me diga em que local do Brasil você está neste exato momento. Bom, eu estou em Manaus, né? Eu parei de jogar em 89, então eu sou um concursado do Tribunal de Justiça. Atualmente eu trabalho no Juizado de Menores na área criminal. Eu estou tranquilo no futebol e depois, quando tenho tempo, eu estou dirigindo time como técnico, certo?
e fico na passagem. Quando tenho a oportunidade de ser o técnico, eu fico com o time técnico de Manaus. Já dirigi vários clubes, já fui campeão amazonense pelo Sul-América, fui bicampeão como treinador e vou levando a vida. Estou tranquilo, graças a Deus, família bem, tudo bem, e um prazer imenso estar conversando com você, pessoal daí de Maceió. Muito bem, Iane, me fala da sua carreira, como foi o início da sua carreira, se você é natural aí do Amazonas, como você começou a sua carreira até a chegada no CSA, antes do CSA, como foi a carreira do goleiro Iane? Olha, Walter, é uma carreira muito grande, tá entendendo? É uma carreira muito grande, eu comecei no Dente de Leite Nacional, fui passando, fui pro juvenil, depois subi ao profissional com 15 anos de idade, já estava no profissional. E trabalhei e joguei, para você ver uma coisa, aqui em Manaus, joguei com aquela seleção da DEG que tinha antigamente, com Barbosa, Nilton Santos, aquele pessoal tudinho. E fui dando minha carreira. E em 70 eu fiquei como profissional e fui jogando nacional. Depois fui pro Rio Negro, tive uma atuação muito boa no Rio Negro, no Campeonato Brasileiro. Naquela época era 44 jogos, 22 fora e 22 em casa, não era ponto corrido. E dei elementos no futebol, e sempre joguei futebol, o futebol está no sangue. Tá entendendo? E tive uma oportunidade de ir pro CSA quando eu estava no Clube do Remo. Eu fui emprestado ao Esporte Recife, isso em 81. E quando eu voltei do Esporte Recife, já tinha os companheiros como o Dentinho, tá entendendo? Quando o Nilson já estava no CSA. E vários jogadores, e houve uma conversa entre o João Lira, que era o presidente na época, tá entendendo? Com o Vaio Mota, que foi o treinador, que ele foi meu treinador aqui em Manaus. Eu tive a oportunidade, eu fui com o Meireles, que era o empresário, e ele fez meu empréstimo no CSA. E eu fui pro CSA, tá entendendo? Infelizmente, eu passei pouco tempo, em 6 meses, e cheguei, encontrei os amigos, foi o Mota, fui jogando, começou o Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo foi contra o Ferroviária, nós vencemos de 2-1, e o segundo jogo foi contra o São Paulo. Esse que você acabou de dar a escalação do time foi uma oportunidade muito boa, foi um jogo muito bom, o jogo ficou marcado, o jogo foi 2-2 e você vê naquela época o CSA era um time carniceiro, não perdia dentro de casa. Tive essa oportunidade muito grande contra o São Paulo. Depois fomos para Campina Grande, empatamos 0-0 e eu tive a oportunidade de destacar como o melhor jogador da partida. E voltamos. E tive a oportunidade no CSA, foi quando o Vaio Mota saiu e chegou o Valmir Louros como técnico. Então eu estava jogando e eu tinha um goleiro muito bom aí em CSA, que se chama José Luiz, tá entendendo? Então o Valmir chegou e disse que o Zé Luiz estava renovando o contrato e ia dar oportunidade para ele. E eu falei na brincadeira, pô, professor, o jogo agora importante, que é contra o Vasco, aí ele disse, não, vou dar uma oportunidade para ele. Tá bom, o Zé Luiz entrou, fechou o gol e ele me deixou no banco, tá entendendo? Isso é coisa do futebol. Então eu fiquei chateado naquela oportunidade. Nós tivemos uma viagem para Manaus, para jogar contra o Nacional. De Manaus nós íamos para o Rio jogar contra o Botafogo. E eu disse para ele, eu conversei naquela missão, chefe, na minha cidade, ele ficou calado, me deu resposta, eu fiquei no banco, tudo bem, jogamos, ganhamos na cidade 2-1, nós fomos para o Rio. Foi quando eu tive uma discussão com ele, né, com o Valmir, por esse problema. Aí voltamos para Maceió, quando cheguei em Maceió, o Vaio Mota estava no Mérida, na Venezuela, e ele me fez o contato e eu falei com o Mineiro, me mandou vir para Manaus. Aí foi quando eu fui para Mérida, para jogar para a Libertadores da Mérida. Quando eu cheguei lá, tinha fechado as inscrições. Aí eu voltei para Manaus. E como o meu contrato era do CSA, o CSA me pediu emprestado, depois comprou, eu passei do CSA e eu não ia voltar mais para Maceió. E eu fiquei, aí o Rio Negro se mostrou interesse, me pediu emprestado do CSA. Fui emprestado por 6 meses e a decorrida disputei o Campeonato Amazonense. Quando chegou no ano seguinte, o Nacional me interessou. E o CSA não tinha pedido a preferência pelo meu passe. Naquela época era 60 dias, não pediu preferência. Então o Maneca, que era o presidente nacional, chegou, conversou comigo, deu entrada no meu contato na federação e eu estava livre. E eu continuei no Nacional. Aí fiquei jogando no Nacional, terminei minha carreira aqui em Manaus, em 89, mas uma passagem em marcha muito boa. Para mim, uma cidade muito boa, tranquilo. Tive essa oportunidade de jogar no CSA,
Foi na época quando eu cheguei, logo no CSA, eu tinha saído para o Flamengo, era um destaque muito grande na equipe. Tenho uns amigos, ainda sempre tenho contato com os amigos, e para mim é um prazer imenso estar conversando com você, relembrando essas coisas do passado, que é muito bom, como você diz assim, relembrar o passado é reviver 2 vezes. Então, o seu programa muito bom, Walter, tranquilo mesmo. Eu estou à sua disposição. A hora que você quiser conversar, conversa comigo. Tranquilo. Certo. Oi, Iane, em Maceió, você residia onde? Que local você ficou morando aqui? Você veio só ou veio com a família? Já era casado? Não, eu não estava casado. Eu fui só, quando eu fui, eu fiquei no Hotel Central, ficou eu, o Dentinho, morando lá. Depois ele alugou um apartamento. Foi quando chegou o Remy, o Luiz Paulo, aquela equipe todinha, nós moramos na Ponta Verde, certo? Tinha um apartamento lá, ficou morando os 4 jogadores. E pegaram no Mutange. Eu tenho uma passagem boa, Walter, nesse jogo contra o São Paulo, aí, que logo após o jogo, o treinador do São Paulo, o Carlos Alberto, eu estava na terça-feira para a apresentação, eu estava treinando, e quando chegou o pessoal para me levar, para me contratar para o Corinthians, e ele foi conversar com o presidente, o João Lira. O João Lira chegou comigo e disse que não, que era muito cedo, esperasse mais oportunidade, que ele ia me vender ou pôr melhor. Foi uma oportunidade muito grande. Porque o Corinthians, naquela época, o presidente queria apresentar um centroavante e um goleiro. E o jogo que eu fiz contra o São Paulo, o Carlos Alberto, que era o técnico, e disse que tinha um goleiro assim, deu a minha formalidade e vieram contratar. Como o João Lira não me liberou, eles levaram o César do CRB. Era uma oportunidade boa, tá entendendo? Foi um espelho, uma ação muito grande. Eu tive várias oportunidades, tive várias propostas para mim sair, mas infelizmente você vai. Você no começo você estava vindo na cabeça e eu pedi essa grande oportunidade. Eu sei. Ô Iane, o atual presidente do CSA, o Rafael Tenório, ele está sempre se reunindo com jogadores, ele também dá palestra, às vezes faz um jantar, um show, enfim, está sempre junto com os jogadores. E eu já entrevistei uns 2 jogadores aqui do seu tempo, e ambos disseram assim que se viu o João Lira 2 ou 3 vezes foi muito, que ele quase não tinha contato com jogadores. Isso é verdade, Iane? Olha, realmente, exatamente. Como ele era o presidente, né, é o tempo dele, que é o tempo de trabalho, ele tinha um representante que resolvia contar tudo, comunicava a ele, mas a palavra final era dele. E geralmente, na época que eu vi poucas vezes, eu vi ele uma vez, eu vi, certo? E o contato com ele era muito poucos jogadores, era uma coisa muito assim, selecionada, tá me entendendo? Ele tinha um representante que conversava com o contrato com os jogadores, só fazia comunicar a ele. Mas a minha passagem com Marcelo foi boa, a amizade foi muito boa. Muito bem. Ô Iane, eu tenho aqui nos meus arquivos muitos recortes de jornais. Eu desde garoto, em uma barbearia perto de casa, eu ia lá todo dia e após o dia, né, pegava o jornal do dia seguinte e guardava a página de esportes, tem caixas e caixas. Eu trouxe aqui uma que fala de você falou do jogo de São Paulo, realmente você fez uma ótima exibição, ajudou a segurar aquele empate, mas no jogo seguinte, em Cuiabá, o CSA perdeu de 3-0 para o Misto. Eu estou aqui com, acho que foi o Márcio Canuto que escreveu no jornal e fala desse jogo. Vou ler, depois você vai comentar. Fala o seguinte: a culpa é da pose. Aí, acho que foi o Márcio Canuto que escreveu o seguinte no jornal: não achei que foram frangos, no máximo bolas defensáveis. Por isso, no meu julgamento, eu isento Iane de ser o único culpado pela derrota do CSA contra o Misto em Cuiabá. Ele não será perdoado, porém, se continuar insistindo em aceitar todas as bolas atiradas em cobrança de falta. Foi assim no chute de Chiquito e gol do São Paulo. Repetiu-se agora nos arremates de Bife e Tostão do Misto, todos igualmente gols. Iane, portanto, precisa redobrar seus treinamentos para mostrar mais eficiência nas faltas com barreira, senão elas se transformarão em sinônimo de gol contra o CSA. Outra coisa que Iane precisa corrigir logo, sua pose. Parece mais preocupado em mostrar elegante do que em mostrar elegância do que seguro. Isto é um pecado que a torcida não perdoa, tanto que já o responsabiliza por gols em que ele não é o culpado absoluto. Eu vou já mandar para você pelo Face, para você ler aí. Mas o que é que você acha disso? Você tomou os gols de falta e a torcida pegou no pé, o Márcio Canuto colocou no jornal. O que o Iane fala sobre isso, Iane? Olha, Walter, realmente ele nesse comentário ele não mentiu. Eu fui mal no jogo.
Nós tínhamos acabado, nós tínhamos jogado contra o São Paulo e nós tínhamos acabado contra o Campinense. Foi 0x0 o jogo e eu fui bem. Então logo em seguida foi o jogo contra o Misto do Cuiabá. Realmente eu falhei, tá me vendo? E outra, à noite também eu não dormi bem à noite, né? Estava acordado. A vontade que tinha de jogar tão grande que eu estava com problema no tornozelo. Não comentei nada, eu disse, eu vou pro jogo. E fui pro jogo, infelizmente eu tive essa infelicidade, eu falhei nos gols mesmo, e depois eu parei e pensei disso, que não adianta você dar uma de leão, você tem que contar ao treinador o problema. Então de lá pra cá, foi quando eu fui sacado do time, fiquei na reserva e continuei na reserva, mas o comentário que ele fez sobre a minha postura e o meu jogo contra o Misto, ele não mentiu. Realmente eu falei no gol. Agora, essa postura que ele fala de elegância disso, é um dom que a pessoa tem. Tá me entendendo? Então, eu gostava do equipamento todo. Quando eu comecei a iniciar com o nosso campeonato brasileiro, eu tinha meu equipamento todo, era internacional, meu equipamento, eu gostava de me vestir bem, tá entendendo? Como ele falou de elegância, ser pusudo, não existe isso. Existe a elegância do jogador. Você vê uma coisa. No time, a única pessoa que pode mudar de cor, de equipamento, e mudar o uniforme chama-se o goleiro. O goleiro é o mais visado que tem os 22 jogadores em campo. O goleiro sempre é visado. E ele falou, essa pose é uma maneira de comentar, cada qual eu respeito o comentário de cada um. Muito bem. Ô Iane, me diz uma coisa, o CSA contratou esse ano o Angulo, o jogador do Equador, e o presidente anunciou assim, é a contratação do século. Eu até falei, isso dá azar quando o jogador chega e já é colocado sobre ele alguma coisa assim a mais. E eu me lembrei eu contei a história do Nilson, o ponta esquerda Nilson, que veio do Nacional, e o Laerte Dória anunciou aqui como Nilson meio time. E aí a torcida e a imprensa cobrava, e o Nilson era um bom jogador, mas não era meio time. Tanto que na final do campeonato de 80, antes de você chegar aqui, ele foi substituído no intervalo por uns juniores, o Zé Roberto Catuaba, que jogou até no Moto Clube. Catuaba, certo. E o Catuaba fez o gol do título. E aquilo deu um azar danado pro Nilson, porque o Laerte Dória anunciou, tá chegando um jogador que é meio time. Você que é de Manaus, eu lhe pergunto, onde anda o Nilson? Ainda mora em Manaus? Cadê o Nilson, hein, Yane? Não, o Nilson, olha, Estados Unidos eu joguei aqui com ele, logicamente, e quando eu cheguei aí no CSA, realmente ele já estava no banco, certo? E depois, quando ele foi embora, ele foi para Belo Horizonte. Ele é de lá. Ele está em Belo Horizonte, está junto com o Luiz Lourenço lá, mora em Belo Horizonte. A notícia que eu tenho dele é sempre que ele está em Belo Horizonte. Agora, eu acho que o dirigente, quando fala a contratação do século, aí o jogador vai e diz, pô, deu azar. E o cara diz, deu sorte. Eu acho que no futebol, o Walter, no futebol não existe o azar. O azar que existe é quando você faz as coisas mal feitas. Aí acontece. Se você fazer as coisas direito, tudo certinho, aí vocês deu sorte. É porque você está no caminho. Não existe o azar, não existe dizer, pô, o azar. Não, o azar é porque ele está mal, fez alguma coisa errada. Entendeu? Você sabe que o futebol, a decisão de vocês é assim, favoritismo. Eu, na minha opinião, não acredito em favoritismo. Porque o futebol é 11 contra 11, ele é decidido de campo. Tá entendendo? É 11 contra... Você ia dizer assim, então, que o Barcelona foi disputar o título com o Internacional. Quem era o favorito? Barcelona. Então o Internacional entrou com aquele time de pega, todo mundo pegou com força de vontade. Então não existe favoritismo de futebol. Existe a força de vontade, o time bem postado em campo, a frente das finalizações todas. E essa oportunidade foi quando o Nilson, quando eu cheguei, ele conversou comigo e disse, pô, eu estou mal, estou no banco, eu estou insatisfeito, eu vou pedir para ir embora. Aí eu falei, calma, nesse jogo eu estava no banco com ele. Aí ele conversando, eu disse, não, calma, espera aí. Tem oportunidade, mas que nós fizemos um jogo contra o São Paulo, que foi aonde que você vê uma coisa, o Valmir Louruz, o Ronaldo Alves era o meio de campo, lembra? Lembro, volante Ronaldo Alves. Essa história foi muito engraçada. O jogo foi contra o Vasco, aí pelo Campeonato Brasileiro. O Rei Pelé é lotado. Então, o que aconteceu? O diretor ia mandar o Remy embora. Tá bom, ele não tá nem concentrado, ele tá com a gente, no Mutange. Quando o Disse Alves ficou um sintoma de gripe, com febre a noite toda, e ele não tinha conseguido jogar. O que aconteceu? Conversaram a comissão técnica, o Valmir Louruz chegou e disse assim, bom, não tem um jogador, o que vamos fazer? Aí o diretor, esqueci o nome dele, ele disse, olha, vamos seguir, já que vamos mandar o Remy embora,
põe ele para jogar. Tu tá entendendo? Até o Osmar Barão ficou pensando, o Luiz Paulo chegou para te ver como é que é o futebol. O Luiz Paulo, um cara experiente, tinha vindo do Flamengo. Aí botaram o Remy para jogar contra o Vasco. Eles sabem que o jogo foi 0-0, o Remy foi o craque do jogo. Depois do segundo jogo ele foi pro Cruzeiro, lembra? Esse jogo foi 1-1, foi 1-1. O Roberto Dinamite fez o gol e o Romeu empatou, não foi? Isso, 1-1. Foi. Aí o destaque foi ele, o Remy. O rapaz já tá com a passagem marcada para ir embora. Você como é que é o futebol? O futebol, ele é o seguinte, o futebol é passageiro e ingrato ao mesmo tempo. Então o Remy já ia embora, botou ele para jogar uma condições que foi obrigado. Como ele falou, e a comissão técnica reuniu e falou isso, vamos botar ele para jogar, vamos dispensar, tudo bom. O rapaz foi bem no jogo, muito bom. Aí jogamos o jogo no Rio e depois ele foi pro Cruzeiro. Exato. Ô Iane, me fala uma coisa. Você não jogou nenhum clássico, já que você chegou aqui só no Brasileiro. Mas que lembranças você tem da torcida do CSA? Mesmo quando você não jogava, você estava ali no banco olhando, da torcida. O que você se recorda sobre, o que pode falar sobre a torcida do CSA? Olha, é impressionante. Foi quando o jogo, você está falando quando eu estava no banco assistindo, certo? Certo, até jogando mesmo contra o São Paulo, a torcida... Foi os dois jogos. Essa torcida que não foi loucura foi quando o Dentinho fez o gol do São Paulo, tá me entendendo? E o centroavante do São Paulo era o Assis, certo? Então foi quando o Dentinho fez o gol, quando eu estava no gol olhando, agradeci pelo gol e olhei aquela torcida vibrando, aquele caldeirão quente, aquilo dá na alma da pessoa. E o outro foi quando o Romeu fez o gol contra o Vasco. A torcida, aquele calor da torcida, é impressionante, tá entendendo? Uma coisa muito boa, a torcida apoia. Você vê que agora o CSA está lutando para voltar para a Série B, que isso vai dar certo, tá entendendo? Tem que voltar onde está. Porque hoje em dia a finalidade de uma equipe ele é fazer um projeto tudinho, sair da B, C, B e A. E isso o CSA está no caminho. Muito bem, ô Iane, o CSA aqui, 2003, chegou a cair para a segunda divisão, sumiu, está voltando agora, graças ao presidente, que é uma pessoa que também tem dinheiro e está injetando para deixar o CSA bem, depois ele sair e deixar o CSA bem. Aí em Manaus, antigamente, eu me lembro pequeno, olhava muito a revista Placar, o clássico era Nacional e Rio Negro. O que aconteceu com o Rio Negro, que desapareceu, às vezes não ouve mais falar? Nacional e Rio Negro eram os grandes. O campeão aí já foi em outro clube menor. O que aconteceu que hoje Nacional e Rio Negro não são as forças como são aqui CSA e CRB? Olha, Walter, Manaus eu acompanho aqui Manaus de mente. Então eu tenho desde quando eu parei em 89, em 90 eu já assumi o Nacional como técnico, tá entendendo? Eu dei a carreira como técnico. E até hoje eu estou dirigindo o time, certo? Como técnico, não me atrapalha do meu trabalho. Quando eu for assumir um time, eu tiro uma licença de 3 meses, 4 meses no trabalho, estou tranquilo. Então eu estava dirigindo o Rio Negro teve naquele projeto, teve um problema em dívida, tá entendendo? Então formava uma equipe sem custo. E o Nacional, que é o de maior torcida aqui, tinha uma fonte muito boa, tá entendendo, de patrocínio. E injetaram dinheiro. Então o que aconteceu com o Rio Negro? O Rio Negro ficou naquele time pequeno, com as bases. Eu assumi o Rio Negro em 2012, certo? Nós levamos aqui, perdeu o jogo primeiro turno todinho, e no segundo turno eu assumi a equipe, nós tivemos sorte aqui, né, trabalhando tudo direitinho como técnico, e nós levamos a equipe para o quadrangular, perdemos nos pênaltis. De daí para cá, o Rio Negro ficou nessa vez, ninguém queria assumir, o time de uma dívida, veio os jogadores, ficou naquela, nós passamos o turno todinho no campeonato, 3 meses o Rio Negro recebeu um tostão jogadores, e o mais na amizade, então o time que você vê que não já está no fazer o planejamento não vai subir. E o Nacional não, o Nacional tem o planejamento dele, continua sempre naquele patamar dele, tá me entendendo? O que aconteceu? O time do interior ser campeão, como Princesa campeão, o Pinarol foi campeão, é nesse sentido que eu estou falando a você. Eles têm que fazer um trabalho de base, um planejamento, tá entendendo? Para a equipe subir. O Negro teve esse ano passado, ele foi disputar o Campeonato Amazonense e trouxe o Alemão como técnico. O jogo não deu certo. Depois houve um empresário que queria trazer vários jogadores. Aí ficaram, traz jogadores, mas não tinham dinheiro para poupar. Os jogadores tudo iam embora. O último que veio foi o Dodô.
Dodô chegou aqui como técnico, apresentaram tudinho, que o rapaz treinou, passou 15 dias e foi embora. Condições financeiras. Então a condição financeira foi o que derrubou a equipe aqui. Tem que chegar uma pessoa sumir, fazer um planejamento para tentar voltar o time da série B para B, C, para C, B, E, para chegar até a final A. E o planejamento tem que ter no trabalho. Muito bem, ô Iane, você, quando encerrou a carreira assim, fez o balanço foi positivo, você ganhou dinheiro com o futebol, conseguiu juntar bens com o futebol ou não, Iane? Olha, Walter, eu me mantive no futebol até os 37 anos, dependendo do futebol. Eu sustentava a minha família, pegando minha mãe, meus irmãos, tudo pequeno, eu não tenho o que reclamar do futebol. E quando eu saí de Manaus, eu fui para o Clube do Remo, tive a oportunidade de chegar no Remo, bem, comprei um carro, tudo, fui mantendo no futebol e sempre ajudando em casa. A minha passagem para o esporte, fui para a história, voltei, fui para Maceió, em Maceió também estava ganhando, mandava para casa. Então, na época, até os 37 anos de idade, eu estava dependendo do futebol. Eu mantive o futebol aos 37 anos. Quando eu parei, fiquei como treinador de goleiro, depois fui profissional. E eu fiz o concurso no Tribunal de Justiça, tá, em 92. Eu estou no Tribunal de Justiça há 25 anos. Concursado, tranquilo. E foi daí que eu larguei. Mas o futebol me deu, sim. Me deu muito, porque eu mantive futebol até os 37 anos de idade, sustentando a minha família e a minha. O futebol me deu essa glória. Depois que você deixou o CSA em 81, você voltou a Maceió alguma outra vez ou nunca mais voltou aqui? Voltei. Eu voltei em Maceió e passei um dia. Tá entendendo? Passei um dia em Maceió. Depois eu em Maceió fui para Recife, já voltei em Recife. Eu estava de férias, passei, mas foi rapidamente. Um dia que não deu para fazer nada. Tá entendendo? E planejo agora, eu estou planejando agora, nesse final de ano, dá para ir, que eu falo sempre com o Valdir, não sei se você conhece, né, o Valdir. Ele foi jogador, eu vi ele estava sempre treinando o time, está aí nas categorias base. Eu não sei, é Valdir, mas não sei outro nome, não sei conhecer. Por esse nome não, eu confesso que não. Ele sempre está naquele negócio do museu, nas sedes, com os jogadores, a apresentação, todo ele está, eu tenho contato com ele no WhatsApp, manda para mim fotos, tudinho, mandou as fotos do jogo contra o São Paulo, eu tenho aqui guardado, tá entendendo? Eu estou tentando, se der certo o dia, em dezembro eu dou uma passada no Maceió, tá me entendendo? Se der certo tudo, logicamente, daí eu procuro você, né, lógico, a melhor para nós conversar mais, trocar mais ideia. Tá certo. Iane, foi um prazer ter falado com você. Iane, goleiro do CSA em 81, participou do famoso jogo CSA e São Paulo 2-2, jogo com mais de 20 mil pessoas, coisa que hoje não ocorre mais, já que o Rei Pelé, a capacidade foi reduzida para 17 mil. Então quem viu o Rei Pelé com 20 mil viu, quem não viu, acho que não vai ver mais nunca. E o Iane jogou naquele time de ouro com Antunes, Osmar Barão, Dick, Zezinho, jogadores que você fala hoje, Jacozinho, Dentinho, Rony, todo mundo lembra, né? O tempo de ouro do CSA, e você, Iane, fez parte desse time de ouro. Parabéns, Iane, foi um prazer ter falado com você. Tenho certeza que muitos torcedores, apesar de você ter ficado aqui só 6 meses, nunca esqueceram você. Até um nome diferente, Iane, né? Um nome até um pouco diferente. E eu falo assim, Iane, todo mundo, é o Iane, foi o goleiro Iane. Então foi um prazer, Iane, ter falado com você. Agradeço muito aqui nós, aqui da Rádio Correia. O Valdir, eu agradeço a monstruosidade desse seu programa, pois continua no seu programa que dá tudo certo também. Você sempre conversando com os ex-jogadores, principalmente qualquer um tipo, tanto CSA como CRB, tá entendendo? É um programa sensacional que a pessoa gosta de relembrar. E principalmente os jogadores que passam por ele, ele se sente com uma honra tremenda de voltar a falar no passado dele. Então, Walter, tudo de bom a você, seus ouvintes, tá entendendo? Que Deus proteja você e o seu programa. E com o contato que você quiser comigo, eu estou em Manaus, se tiver alguma notícia do futebol aqui, alguma coisa do tipo, você tem meu telefone, você pode passar pelo WhatsApp, depois nós trocarmos uma ideia. Tá certo, valeu. Nenhum. Eu desejo tudo de bom a você, tá entendendo? E principalmente você sabe que suba para B. Tá bom, valeu, muito obrigado. Iane, goleiro Iane.